Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca do seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Bom, meus amigos, neste vídeo vamos falar muito aqui sobre o jogo entre Vasco da Gama e Vitória. É um jogo aí para a gente cumprir tabela, mas que no entanto pode servir aí de laboratório para a sequência do Vasco da Gama em 2022. A gente vai falar bastante aqui sobre a possível demissão do Fernando Diniz e vamos entrar aqui na situação da política do Vasco para a gente poder falar aí sobre a repercussão do vídeo que a gente fez na parte da manhã sobre novas eleições no Vasco da Gama. Bom, meus amigos, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho, tá bom? Bom, vamos lá. Vasco da Gama e Vitória. O Vasco finalizou a sua preparação visando esta partida contra o jogo do Vitória, partida que ocorre amanhã no estádio de São Januário às 21h30 e com transmissão da Rede Globo de televisão. E é o seguinte, o técnico Fernando Diniz deverá fazer algumas mudanças. Alguns jogadores que não têm tido aí oportunidades no elenco vascaíno deverão simplesmente aí ter novas chances aí, e é uma partida que vai servir aí como espécie de laboratório. Não apenas esta partida aí contra a equipe do Vila Nova, mas as partidas subsequentes aí contra o Vila Nova, Remo e Londrina, que são os jogos que restam aí para o torcedor vascaíno. E é o seguinte, a boa notícia é que a gente vai ter o retorno aí do menino Riquelme, que para mim foi o principal destaque aí do Vasco da Gama nessa reta final de Campeonato Brasileiro de Série B. E é o seguinte, a gente pode ter o retorno aí, perfeito, do Zeca, uma vez que o Léo Matos foi expulso na partida contra a equipe do Botafogo. Lembrando que o Fernando Diniz não confirmou a equipe vascaína, então a gente fica aí no aguardo. Perfeito? Bom, com relação ao jogo, com relação aí ao Fernando Diniz. O Fernando Diniz teve o seu nome aí ventilado sobre uma possível saída aí do Vasco da Gama. Essa reportagem veio lá do jornalista Wilson Pimentel, um jornalista bastante conhecido aqui no Rio de Janeiro, o qual informou que o Fernando Diniz não teve mais paz depois da goleada contra a equipe do Botafogo. Fernando Diniz muito questionado por preservar determinados jogadores aí, como é o caso do Marquinhos Gabriel, caso do Morato, e junto com Fernando Diniz poderá ser demitidos também o Ian, o Eduardo Zuma e o preparador físico, o Wagner Bertelli, os auxiliares aí do Diniz. Essa pressão vem aí, segundo essa matéria do Wilson Pimentel, vem das organizadas e também, segundo ele, há conselheiros aí próximos do Jorge Salgado. Possivelmente a gente deve ter uma reformulação, toda uma reestruturação no departamento de futebol do Vasco da Gama. Isto porque o Diniz tem 11 jogos aí
sob o comando técnico do Vasco da Gama. Nesse período foram aí 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Diniz começou muito bem, mas no decorrer aí do Campeonato Brasileiro, o time teve uma queda, e uma queda muito grande. O Vasco que não vence há 3 partidas. Bom, hoje, falando aí sobre a política do Vasco, infelizmente o site aí Sócio Gigante sofreu aí uma avaria novamente, torcedores com dificuldades aí para poder se cadastrar, perfeito. E é o seguinte, a gente espera que isso não venha a acontecer mais, que as pessoas possam aí injetar dinheiro no clube, que as pessoas possam simplesmente participar aí da vida política do Vasco sem retaliações. Bom, com relação ao vídeo que a gente fez aqui pela manhã sobre a Assembleia Geral Extraordinária, realmente os grupos políticos aí, o Fusarca, o Identidade Vasco, o Time da Virada e o Vasco Imortal estão aí conseguindo várias assinaturas aí para que esse manifesto vá para frente. Lembrando que a gente precisa aí de 20% de assinaturas aí de pessoas com direito a voto para que verdadeiramente possam simplesmente convocar uma nova AGE. Hoje eu percebi que teve muitas pessoas aí que falou que não ia dar em nada, entende? Mas contra fatos, né? Não há contra-argumentos, não tem fatos. Então é o seguinte, isso vai acontecer aí, essa nova eleição no Vasco da Gama, e simplesmente vamos aguardar a situação aí na esfera jurídica também, no judiciário, porque eu estou confiante aí que nos próximos dias será marcado aí também o julgamento, né, do doutor Paulo Roberto, referente a um incidente lá de suspeição dele. Então as coisas estão começando simplesmente a sair do papel, conforme a gente tem dito. Infelizmente, a gente gostaria que essa situação ocorresse o mais rápido possível, mas a gente fica aí simplesmente engessado por conta da burocracia. Então é o seguinte, aguardar. Nos próximos dias a gente vai ter novidades com relação a isso, mas é inevitável. O projeto Somamos será implementado aí no Vasco da Gama, com certeza. E é o seguinte, isso provoca aí, né, alarde, críticas dos nossos inimigos, mas a gente tem sede de justiça, e com certeza a gente vai ver coisas boas acontecendo aí para você, torcedor do Vasco da Gama. Perfeito? Não deixem de acreditar, acreditem e não abandonem o Clube de Regatas Vasco da Gama. Perfeito? Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!